A paz, meus irmãos. Estamos iniciando a primeira live do ano, né, de 2022. Que você tenha um ano cheio da presença de Deus, né, que você seja abençoado, você e sua família, abençoe sua vida, seus projetos, né, e tudo aquilo que você tocar que seja com a aprovação de Deus. Amém? Está num tema hoje meio polêmico, muitos falam que é uma história muito bacana. Vou falar sobre tempos de Jó, né? Tempos de Jó. O que seria tempos de Jó? Para quem não conhece a história de Jó, Jó era um homem da cidade de Uz, né? Era o homem mais rico da região, daquelas terras. Ele era proprietário de fazendas, gado, de servos, né? Tinha muito dinheiro na verdade na época que era mais ouro, né? Ele tinha muitas coisas, né? É muito rico. E só que também ele era muito temente a Deus. Ele era um homem correto. Era uma pessoa que prezava muito pela família e temia demais a Deus, né? Os seus filhos eram muito unidos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E eles eram todos unidos, faziam banquetes, revezavam um banquete entre eles para se unirem. E Jó, vejam como ele era temente. Jó levantava nas madrugadas para fazer ofertas de holocausto, tá, para Deus, como prevenção, com medo de algum dos seus filhos pudessem estar pecando, pudessem estar amaldiçoando a Deus só pelo coração. Então, Jó realmente era um exemplo para Deus, era um bom exemplo, era uma criatura fora de série. Mas o que aconteceu com Jó, né? Os anjos vieram à presença do Senhor um certo dia e Satanás veio junto. Veja como o bem e o mal caminham lado a lado. E nessa aí, Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? Ele falou: venho rodeando a terra. Estou rodeando a terra observando as coisas da terra, né? E Deus falou com Satanás: você tem observado o meu servo Jó, como ele é correto, como ele é íntegro, como Jó é bom? Aí Satanás desafiou Deus e falou: ele é também, com toda a riqueza que ele tem, com toda a propriedade que ele tem, ele praticamente tem uma parede protegendo ele, né? Queria ver se ele perdesse tudo isso aí. Ele falou: não, ele é temente. Ele falou: não, deixa eu provar ele. Prove, só não toque nele. Pode provar ele. Então tire tudo dele. E então, num dia que o diabo, Satanás, saiu da presença de Deus e foi embora. Aí um dia, quando estavam em banquete, os filhos de Jó, né? E Jó estava assim, de repente chegou um mensageiro, né? Chegou um mensageiro e trouxe a notícia para Jó, né? A primeira notícia ruim para Jó. E disse: os sabeus atacaram e roubaram todos os animais e mataram os empregados. Só eu escapei. Primeira notícia, primeiro mensageiro. Em seguida veio o segundo mensageiro e falou: Jó, o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e seus pastores. Olha só as coisas acontecendo na vida de Jó. Primeiro, roubaram o gado dele, mataram os servos. Depois, acabaram roubando, queimando, o fogo desceu do céu e acabou matando os servos e o gado dele também. O terceiro mensageiro chegou e disse que os caldeus tinham roubado seus camelos, mataram todos os servos também. Só ele salvou. Veja como sempre tem alguém para trazer notícia ruim. Quando a coisa ruim acontece, acaba chegando logo para a gente. Parece uma coisa, né? E para completar, logo em seguida, o quarto mensageiro chegou
falou: Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho, e aconteceu o seguinte: veio um vendaval terrível do deserto e atacou a casa dos 4 lados, todos os lados. A casa desabou e matou todos os teus filhos. Era a coisa que Jó mais amava, mais temia, mais cuidava. Morreram todos. Nesse momento, você vai ler lá em Jó, capítulo 1, do 20 ao 22, está escrito assim: então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, postou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Olha que coisa, muitos poderiam dizer que coisa linda, mas veja a força desse homem, a fé desse homem, depois de perder tudo. Nesse momento, em nenhum momento ele chegou a culpar Deus. Ele agradeceu a Deus por tudo que ele tinha e falou: Deus me deu e vai levar dele, não é meu. Se coloque no lugar, não, é praticamente impossível se colocar no lugar, né, meu irmão? Mas você imagine um acontecimento desse, você perder tudo, né? E mesmo Jó continuando sendo fiel a Deus, veio a segunda provação. Os anjos novamente vieram na presença do Senhor e o encardido de Satanás veio junto também, caminha junto, o bem e o mal junto. E Deus falou: tá vendo, Satanás? Não adiantou nada. O Jó continua sendo fiel a mim, continua sendo uma pessoa íntegra, longe do mal. Falar: quero ver você mexer na saúde dele, mexe na pele dele, quero ver se ele vai continuar íntegro. Deixa, não sou tentado. Deus falou: deixa eu mexer na saúde dele. Falou: tudo bem, pode mexer na saúde dele, só não tira a vida dele. Satanás foi, né? E fez a segunda provação, né? Causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E Jó ficava sentado raspando as feridas com caco de telha. Você imagina, depois do homem perder tudo o que tinha, todas as riquezas que ele tinha, materiais, bens materiais, perdeu os filhos, todos os filhos, e depois ficou doente. Ficou ele, a esposa, ficou com o corpo todo cheio de enfermidades. Que prova, meu irmão, que prova. Aí você vai lá na segunda prova de Jó, está no capítulo 2, do 9 e 10, tá? Eu vou ler para vocês o 9 e 10. A esposa dele chegou para ele e disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó também não pecou nos seus lábios. Veja o tamanho da fé desse homem, né? A fidelidade dele com Deus. Meu irmão, é difícil começar um ano falando sobre isso, sobre essas coisas. Muitos dizem que é uma história linda, a história de Jó. Mas é uma história triste. Se você for ver o que ele passou, a vida dele foi muito triste, foi difícil. Ele começou bem, estava bem, de repente perdeu tudo. E nos dias de hoje, meu irmão, é o que está acontecendo com muita gente. Antes dessa bendita pandemia, quanta gente tinha trabalho, tinha negócios, tinha bens, acabou perdeu tudo, né? Teve dias de Jó, porque ele acabou perdendo
tudo aquilo que ele tinha em termos materiais. Quanta gente perdeu isso? Ficou desempregado. Quanta gente perdeu a família, perdeu pessoas. Porque é assim, meu irmão, não é necessário a gente morrer ou alguém morrer para a gente perder essa pessoa. Pois quando a gente está por baixo, quando a gente começa a perder as coisas, as pessoas se afastam da gente. De certa forma, a gente perde. As pessoas que a gente ama se afastam da gente. Algumas ficam, outras ficam distantes, né? Então, existe essa perda, né? Quantas pessoas perderam isso? Perderam familiares, né? Que não voltam nunca mais, né? E perderam a liberdade de sair, de ir e vir, não é verdade? Quantas pessoas ficaram doentes por ter perdido familiares, ficaram em depressão, né? E quantas ainda estão doentes no leite dos hospitais? Teve muito luto, né? Muita coisa triste aconteceu na vida de tantas pessoas, né? E imagine pessoas que passaram por tudo isso e agora acabam ficando doentes. É lógico que não dá para comparar com o Jó, mas acabam ficando doentes também, com essa bendita gripe, né? Com esse medo de ficar doente, com essa máscara que tem que estar tampando o nosso rosto ao tempo todo. De certa forma, nós estamos passando tempos de Jó e todos nós passamos por isso, temos nossa vida altos e baixos. Mas, meu irmão, eu quero falar para ti, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos ficar contra Deus, achar que Deus esqueceu de nós. Nós estamos passando por provas, tudo isso é prova e nós vamos sair mais forte que isso. Deus está do nosso lado, creia, acredite, não é fácil. Não adianta você falar, mas você está falando que não é com você. Você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu tenho passado. Eu não sei o que você tem passado. Quem conhece o meu coração, quem conhece o teu coração, é você, sou eu. É Deus que sabe as provas, os lutos que nós carregamos por perdas de pessoas que se afastaram de nós. Imagine Jó. A própria esposa dele, que estava lá dele, foi a única que ficou com ele. Chegou ao ponto, você ainda vai querer se manter fiel a isso? Abandona-se Deus e morre de uma vez. Poxa vida, será que é isso que nós temos que ouvir de quem está do nosso lado? E às vezes ouvimos palavras que nos jogam para baixo, que nos querem tirar da presença de Deus. O bem e o mal caminham junto. Veja, os anjos e Satanás acabam acompanhando. Nós temos que estar atentos para poder saber quem é quem, para saber definir aquilo que a gente quer, para não nos afastarmos da presença, porque nada que é nosso, tudo vai ficar para trás, meu irmão. Eu estou falando isso porque eu sei que muita gente está passando por problemas, dificuldades, né? E quantos, além de tudo isso aí, acidentes acontecendo, coisas negativas, e sempre existe alguém para trazer a notícia ruim, sempre existe. Meu irmão, precisamos de certa forma se afastar de notícias ruins, de procurar buscar coisas boas, de aproximarmos da palavra de Deus, e sabemos que Ele está conosco. Mesmo no momento de aflições, no teu momento de aflição, Deus vai estar contigo para te dar a mão. Porque com toda essa luta, com todos esses problemas, pelo menos na minha casa, eu tenho certeza que na sua também, não tem faltado pão. Tem tido luta sim, tem tido pesos, tem tido cargas pesadas, tem tido bagagens pesadas para a gente carregar. Temos levado pedradas, pancadas. Mas Deus sabe todas as coisas. Tu vê Jesus, durante a trajetória dele no Calvário, naquela última caminhada, as pessoas observavam de longe, alguns jogavam pedra, outros cuspiam,
outros caçoavam dele, mas tinha aqueles que choravam por ele. Tinha aqueles que sabiam que ele era santo, que ele é santo. E assim ele foi até o final. E assim somos nós, meus irmãos. Nós vamos ter pessoas que vai trazer notícia ruim, vamos ter pessoas que vai caçoar de nós, ter pessoas que vai torcer contra nós, mas Deus é conosco. Se você ler a história, você vai ver que depois Jó foi recompensado novamente por Deus, que Deus ficou do lado dele e ele foi abençoado. Foi abençoado. É lógico que não se devolve vidas, mas ganha outras vidas. No nosso caso, nossas perdas de distanciamento de pessoas pesa às vezes como um luto, uma perda maior. Mas Deus é maior que todas as coisas. Creia nisso, não desista. Pegue essa nova oportunidade de 2022 e procure lutar. Procure ser feliz. Não abandone, porque Deus não te abandona nunca. Continue lutando. Não perca a sua fé. Mesmo que as feridas estejam te machucando, essas feridas uma hora vão cicatrizar. Amém? Deus te abençoe. Deus cuide de você, da tua família, dos seus negócios, porque estamos todos no barco, mas se Ele estiver conosco e Ele está conosco, nós estamos bem, nós estamos salvos. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e que Ele te proteja. Amém?